Bom, meu nome é Fernando Donizete Alves, eu sou professor do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana. Minha linha de pesquisa atualmente envolve processos educativos de crianças em espaços escolares e não escolares. Entre as práticas sociais que são mais interessantes, mais importantes para a criança, temos a brincadeira, o jogo, o brinquedo. Uma das pesquisas, por exemplo, que a gente tem desenrolado e que está em andamento envolve o recreio escolar, que é um tempo e espaço pouco valorizado na escola, mas que para a criança é extremamente importante e muito bem aproveitado. Nessa escola em que a gente está desenrolando a pesquisa, as crianças não podem correr no recreio, ou seja, isso limita significativamente as possibilidades, né, de organizar seus jogos e brincadeiras. Então elas inventaram um pega-pega em que elas não podem correr. Quer dizer, a regra básica e fundamental é: a gente só pode andar rápido, a gente não pode correr porque a escola não permite correr. E consequentemente elas conseguem desencadear uma brincadeira que é bastante comum, né, na infância, que é o pega-pega, mas com uma pequena modificação para atender uma regra social imposta pela escola. E o mais interessante disso tudo é o que elas ensinam e aprendem no contexto dessas brincadeiras. Por exemplo, uma das nossas pesquisadoras se inseriu num grupo de meninos que estava batendo cartinha lá, como eles chamam. Aí eles foram dizendo: olha, você tem que fazer assim, assopra a mão, porque isso facilita a carta de virar. Não coloca a mão chapada, faz uma conchinha, que isso viabiliza, ou você consegue com mais facilidade, né, virar as cartas e assim por diante. Esses elementos, né, que eles foram trazendo no diálogo com essa pesquisadora do nosso grupo, a gente entende como um processo de ensino, né, que viabiliza a nossa inserção naquela atividade. E a gente tem hoje um trabalho bastante interessante, que está em andamento, que hoje está gerando uma dissertação de mestrado, que é pensar como esse adulto lida com essa infância e particularmente com a ludicidade, partindo do princípio que ele já foi criança um dia. Como é que é para ele retomar ou relembrar essa tua experiência de infância e colocá-la numa relação direta com a criança com a qual hoje ele ou ela atuam, né? Esse trabalho tem sido desenrolado num projeto de extensão que a gente chama de Formação Lúdica de Professores. Em linhas gerais, o que a gente busca, né, com essas pesquisas todas, no que diz respeito à criança, é entendê-la um pouco melhor, né? A gente parte do princípio de que essa criança é sujeito, de que ela tem total condição de falar por si mesma, obviamente dentro das limitações que são próprias da infância, mas que ela pode falar por si própria, que ela tem muito a nos dizer sobre suas experiências pessoais. Então a ideia é construir um conhecimento, ou produzir conhecimento que tenha como ponto de partida a experiência pessoal desses grupos, né, de crianças, de jovens, de bebês, que viabilize, portanto, uma relação de atuação profissional mais significativa e de fato mais próxima, e que não seja unilateral, e que seja dialógica na sua base, ou, como a gente costuma dizer, né, no nosso contexto, que as relações possam ser mais humanizadas ao longo deste processo, né, em que o diálogo seja o ponto de partida, né, ou a base que sustenta as relações que são estabelecidas ao longo desse processo educativo.